todo o país, né? Eu achei fabuloso, assim. Nunca eu tinha visto o setor cultural do país tão integrado, né? Então, assim, desde os gestores, secretários estaduais, os 3 fóruns municipalistas, né? A sociedade civil conversando junto. Aliás, a primeira dica que eu dou é essa. Se vocês quiserem ver detalhes da lei, tirar dúvidas, o pessoal da Emergência Cultural criou esse canal Emergência Cultural. Ali você tira todas, você lê a lei e vai lá assistir. Ó, tem o curso do Célio Turino lá, que ficou muito legal. Tem várias lives que foram feitas ao longo do processo, então você pode acompanhar todo o desenvolvimento, né? E nas últimas semanas, a discussão tem girado toda em torno da regulamentação, né? Desde que foi aprovada no Senado, nós estamos fazendo várias reuniões, às vezes várias diárias, inclusive, reunindo todo o fórum dos estaduais com os fóruns municipais, né, lives com a sociedade civil, enfim, discutindo essa regulamentação, né? Os pontos que são mais prementes dessa regulamentação são a questão dos cadastros, né, que é uma discussão nacional em torno do cadastro, a questão da prestação de contas, que também gera muitas dúvidas e muitos questionamentos, né, e nós já fizemos várias proposições, vou comentar um pouquinho daqui a pouco, né, e a velocidade na execução dos recursos, porque há muitos municípios que não têm uma estrutura de cultura montada ainda, né? Então está se vendo como resolver municípios que não têm ainda fundo, que não têm fórum, que não aderiram ao Sistema Nacional de Cultura, né? E que estão agora vendo e vão ter que ter não precisa ter estrutura, mas eles vão ter que indicar alguém, né? Não é o caso de Campinas, obviamente, mas eles vão ter que indicar alguém para gerir esses recursos, como vai ser feito, né? E nós conseguimos hoje, eu falei com a Jandira hoje, ela me mandou a confirmação que nós temos uma reunião com o ministro do Turismo na terça-feira próxima, dia 7, onde nós vamos apresentar, quer dizer, apresentar não, porque nós já mandamos o documento hoje, mas as posições do Fórum dos Estaduais e dos Fóruns Municipais, né, para a execução por meio de uma medida provisória do Ministério, né, que eles vão ter que lançar uma medida provisória para o repasse. E eu gostei muito, ela reproduziu algumas mensagens do ministro, né, marcando essa reunião, e uma coisa que, assim, eu achei muito interessante é que, quando houve o sancionamento da lei, né, a sessão presidencial, 2 dias, se falou muito, nossa, mas vetaram os 15 dias, né, foi o único veto que a lei teve, foi o prazo de 15 dias para o repasse dos recursos, né. Nessa discussão com o Executivo Federal, a gente já tinha tudo apontado num bom sentido, porque semana passada teve uma reunião convocada pela Benedita da Silva, que é presidente da Comissão de Cultura da Câmara Federal, e nós tivemos essa reunião e havia lá a representação dos 2 ministérios, do Turismo e o Ministério da Economia, tá? E os 2 confirmaram o que a gente tinha visto nas negociações, eles tiveram uma atitude muito positiva, porque nessa hora é um termômetro. Se eles vêm com olha, gente, a gente não sabe, você já percebe que há uma resistência. Eles não colocaram resistência. E nessa mensagem de hoje do ministro do Turismo, ele coloca que eles só pediram para vetar esses 15 dias porque eles viram que eles não iam ter fôlego para fazer os repasses em 15 dias. Então, eles pediram para adiar para 30 dias, e na medida provisória que eles vão editar sobre o repasse dos recursos, eles vão fazer isso em 30 dias. Eles falaram que isso era necessário pela estrutura deles, mas que eles iam tentar fazer o mais rápido possível. Se eles conseguissem executar em 15, ótimo. Em 20, melhor, em 20 seria bom também, mas que eles precisavam ter essa segurança de um prazo de 30 dias para executar. Então, tudo aponta que a medida provisória do repasse vai colocar um prazo de 30 dias para a transmissão dos recursos. Aí, eu vi aí até na fala anterior, né, o pessoal comentando, se o Conselho Estadual, não, quem recebe é o Fundo Estadual e o Fundo Municipal. Tá? Os recursos vão ser pela primeira vez na história também, isso era uma demanda histórica do movimento cultural no Brasil, que era o repasse fundo a fundo, que é previsto no Sistema Nacional de Cultura e nunca tinha sido feito. Vai ser a primeira vez que nós vamos ter um repasse da União fundo a fundo. Vai para o fundo estadual e vão para os fundos municipais. Tá? E aí a execução cabe a cada município e a cada estado. Porém, nessa nossa discussão, nós estamos estabelecendo
os critérios, as diretrizes que vão orientar todos os estados e todos os municípios, para a gente não bater cabeça. Então, assim, respeitando as características territoriais de cada, né, município e de cada estado, né, que diferem, o Brasil é um país muito que tem, né, respeitando essas condições, agir com as mesmas diretrizes. Então, uma diretriz que já foi estabelecida, por exemplo, é que o repasse do auxílio, que é o inciso 1 da lei, o auxílio de R$600 será feito pelo Estado, porque o Estado tem uma estrutura mais apropriada para fazer esse tipo de repasse. E aos municípios, né, ficará a responsabilidade desses 2 e 3. O Estado também faz os 2 e 3, mas a gente não vai ter que fazer esses 1. Os 2 e 3 são, 2, auxílio a equipamentos. Os equipamentos vão poder receber de 3 a 10 mil reais por 4 meses para sua manutenção, para que eles não fechem, tá? Para eles manterem a sua estrutura nesse período que eles não estão em atividade, resumidamente, né? E o inciso 3, que diz respeito a editais municipais que vão promover o fomento para a recuperação da área, tá? Então, essas são as duas áreas que o município vai atuar diretamente, né? No auxílio a equipamentos, não pode ser aplicado em equipamentos públicos, deixar isso bem claro, né? Só equipamentos da sociedade civil, então pontos de cultura, teatros comunitários, qualquer coisa, artesanato, quer dizer, qualquer coisa que tenha uma entidade no entorno, né, pode receber esses recursos. E o inciso 3, que é a elaboração de editais. Eu conversei com o Maurício hoje, aliás, eu conversei também com a Laís Bodansky hoje, viu, Maurício? E é legal vocês verem aí o pessoal da CETAV, porque há um grande movimento que é comandado pela Laís Bodansky, que é diretamente, específico do audiovisual, não é dessa lei. E nós estamos, assim, o nosso fórum está se engajando também nesse movimento, né, para apoiar. Então, é legal vocês terem contato com ela, como CETAV, né, para ir junto nesse movimento do audiovisual nacional, tá? Mas isso foi um parêntese só. O que eu estava conversando com o Maurício hoje é o seguinte: a nossa estratégia aqui uma vez sancionada a lei, né, estávamos esperando isso, começar a fazer uma série de reuniões diretamente com a sociedade civil, né? Então, nós já começamos ontem, nosso pessoal já foi a campo para organizar a reunião do Campo Grande, eles estão indo de região em região para a gente ter uma reunião por região, para chegar realmente, assim, em todos os agentes culturais, até naqueles que não costumam ter relação com o poder público, não costumam ter relação com o Conselho de Cultura, que ficam meio à parte, né? E tentar envolver realmente todas essas pessoas na discussão para elaborar depois esses editais, né? Essa documentação da Secretaria, com o respaldo mesmo da sociedade civil, né? E o apoio do Conselho de Cultura e o Fórum, claro que já foram convidados, inclusive, para compor, né? A gente está em negociação, há uma discussão sobre quantidade de representantes e tudo mais, mas nós queremos a participação do Fórum e do Conselho diretamente nessa discussão, né? Mas queremos ir à sociedade civil mesmo, ir lá aos locais, aos territórios, para acolher, né, as demandas desses territórios para poder aplicar bem esses recursos, né? Nós nunca tivemos volume de recursos desse tamanho para promover fomento e manutenção de equipamentos, né? E nessa conversa com o Maurício, eu falei que se eles quiserem fazer uma reunião, se vocês, né, quiserem fazer uma reunião não como território, mas como Câmara também, voltada só ao setor, eu estou à disposição, a gente combina um dia, uma reunião técnica mesmo, aí trazendo os funcionários da Secretaria que estão trabalhando na regulamentação e que estão discutindo, inclusive, em nível federal também, né? Nós temos representantes em vários grupos do WhatsApp, que reúne gente do país inteiro, que são os que estão elaborando tecnicamente, né, essas regulamentações, né, escrevendo o texto das leis e tudo mais, para poder apresentar, né, a cidade, a população, a sociedade civil, o que está sendo discutido em nível federal, né? Então, bom, é isso, gente. Eu queria, desculpas que eu vou ter que daqui a pouco sair, porque eu estou com 3 reuniões encavaladas, né? Já participei de uma agora, acabei de sair de uma reunião em Mogi das Cruzes, estou com vocês e tem mais uma ainda aqui em Campinas mesmo, tá? Mas
eu queria realmente colocar a Secretaria de Cultura à disposição, né, de vocês para essa discussão. Pode ligar para mim, pode precisar pôr um funcionário em contato que possa esclarecer mais, se eu não tiver condições de esclarecer uma determinada dúvida, tá? E a gente está realmente, assim, mergulhado nisso aí, para ver essa lei acontecer. É uma conquista maravilhosa do setor cultural, ainda mais num momento como esse, num governo como esse, né, que deixou a cultura quase como um inimigo mesmo, né? Nós fomos meio que demonizados no ano passado, então é muito importante que a gente tenha conseguido essa articulação nacional para chegar a esse resultado. É uma grande vitória. Né? Com certeza, com certeza. Agradeço muito, Ney, a presença e as palavras. Certamente a gente vai falar em breve, a gente também está aqui iniciando esse assunto justamente para a gente poder entender qual é o nosso papel no meio disso tudo e como que a gente pode fazer desse processo o mais breve possível, né? Porque a urgência de todos é muito grande, sem dúvida. Não, e a gente tem prazo, porque é uma lei emergencial. Então, foi dado aos municípios o prazo de 60 dias para executar. Executar não significa entregar o recurso, porque os próximos municípios falam, a gente não consegue em 60 dias entregar tudo. Mas, em 60 dias, a gente tem que apresentar todo o planejamento, né, da execução desses recursos, ou seja, os editais têm que estar prontos, né, ou seja, a gente tem que ter definido onde os recursos serão aplicados e colocado a público, tá? E aí a execução pode ir até 31 de dezembro, sei lá, pode se estender, porque inclusive tem algumas coisas que duram 4 meses, né, como esse repasse aos equipamentos e tal. Então, não é entregar o dinheiro em 60 dias, mas tem que definir tudo em 60 dias. O município que não conseguir definir, né, tudo isso, ele é obrigado a devolver para o Estado, tá, para o fundo estadual. E o que acontece aí? Há um acordo também, que está sendo feito em nível nacional, que os estados reconhecem que o município que não conseguiu aplicar é porque não tem estrutura, né? E volto a dizer, não é o caso de Campinas. Campinas tem a obrigação de executar em 60 dias, né? Mas os municípios menores, que não tiverem estrutura e forem obrigados a devolver, os estados estão se comprometendo a reaplicar esses recursos no próprio território do município, entendeu? Para reconhecer que, olha, você não tem capacidade técnica, nós vamos te ajudar. Nós vamos fazer aqui pelo Estado, mas o recurso vai para aí, tá bom? Tá ótimo, Ney, muito obrigada. Opa, eu fiquei sem som aqui, desculpa. Ficou. Obrigada, Ney, mais uma vez. Na sequência, aqui a Cassiane. Cassiane, obrigada também pela sua presença, pelo seu tempo. A gente está no horário, então eu vou deixar aqui também, dar mais uma esticadinha, porque eu sei que o assunto é longo, a gente tem muita coisa para falar, então fica tranquila aí que eu também vou contar o tempo aqui de maneira equilibrada. Fica tranquila, mas muito obrigada mais uma vez pela sua presença e por contribuir aqui pela discussão, tá? Para a discussão também. Está com você a palavra. Boa noite, obrigada, Tati. Boa noite a todos e todas. Prazer estar aqui com vocês. Bom, um bom respiro aqui para falar. Eu acho que eu vou trazer, assim, o Ney e a Janice já trouxeram várias informações da lei, especificamente, né, e do funcionamento, de como vai funcionar. Eu acho que qualquer coisa que eu dissesse agora seria redundante ao que eles já disseram. Eu acabei de encaminhar, enquanto a gente conversava, para o Maurício, para o Dias acho que já tinha, inclusive, e mandei para o grupo do Conselho também, onde esta Câmara tem representação, né, através do Ramiro, um guia da Jandira Fegali, que já está circulando bastante, acho que vários de vocês devem ter tido acesso, mas esse guia, ele é bastante didático, assim, ele responde muitas, né, ele tem item por item, e depois ele tem perguntas frequentes, então, várias informações que a gente tem curiosidade de saber, entender um pouco o funcionamento, tanto cadastros, um monte de informação que Janice trouxe, a Ney também, para a gente acessar esse detalhamento, esse guia está sensacional, assim, é o melhor lugar, ele é bastante didático mesmo. E eu enviei também um documento da Confederação Nacional dos Municípios. Esse documento, ele é longo, eu ainda não consegui ter acesso, não consegui ler todo ele, eu recebi agora no final da tarde, mas é um documento que vai nos orientar, eu gostaria de ocupar meu tempo de fala aqui, para a gente se organizar um pouco e conversar sobre a implantação da lei aqui no município de Campinas, né, porque eu acho que o entendimento dela, como ela vai funcionar, os dados,
a gente consegue acessar no site, como a Janice disse nas lives aí. Bom, quais são as nossas preocupações? Eu queria trazer um pouco, eu espero que o secretário esteja ouvindo aqui as falas, acredito que sim, mas trazer um pouco do que a gente vem vivenciando enquanto Fórum de Cultura e Conselho de Cultura nesse momento, né, desde a pandemia, como a gente tem funcionado, acho que isso é bastante importante. Nós tivemos a nossa última assembleia do Conselho de Cultura, não foi uma assembleia, foi uma reunião, uma reunião extraordinária do Conselho de Cultura, por volta do dia 14 ou 15 de março, agora não me recordo exatamente, que foi, assim, 2 dias antes de decretar todo o isolamento, né, todo o fechamento. E nessa reunião, a gente tinha feito alguns acordos importantes com a Secretaria de Cultura, com a presença do secretário, de vários conselheiros, e de lá para cá a gente não teve mais nenhuma reunião presencial do Conselho, isso agravou e dificulta bastante a comunicação, e também a Secretaria de Cultura e o secretário, a figura de presidente do Conselho, não encaminhou de nenhuma forma como a gente poderia dar continuidade ao trabalho do Conselho, né? Então a gente solicitou, no meio disso, o que foi formado, né? Um comitê de crise para dialogar, porque imagina, né, no momento em que a gente entrava, a gente tinha também na segunda-feira, quando foi decretado o isolamento, na segunda-feira a gente tinha uma assembleia grande do Fórum de Cultura, e a assembleia não aconteceu, porque foi o momento que começou o isolamento. Depois disso a gente fez uma webconferência grande do Fórum de Cultura, onde a gente pôde encaminhar a questão do comitê de crise. Esse comitê de crise foram pessoas que se organizaram a partir de representações do Fórum e do Conselho de Cultura, inclusive eu tive uma conversa com o Maurício na época, né, que ele me questionou um pouco como estava funcionando esse comitê, e a gente tinha uma preocupação ali no momento com representatividade, justamente para que esse comitê, como é que a gente fazia para ele ter representatividade no momento em que as instâncias, né, perdiam seus espaços de comunicação. E nós tivemos, a partir desse comitê de crise, algumas reuniões com a Secretaria de Cultura, mas essas reuniões, elas ficaram voltadas especialmente para o edital emergencial, que foi esse que vocês conheceram, né, que ele foi lançado na cidade no finalzinho de maio, e ficou aberto até dia 18 de junho. Um edital bastante precário, com muitos problemas, né, bem que nós tivemos apenas 388 inscritos nesse edital, né, com uma cota para 1.000 proponentes. No entanto, a forma que o edital saiu não pôde contemplar a maioria das pessoas, o valor, e a gente está fazendo agora um levantamento via Fórum de Cultura, está circulando na página do Fórum, os motivos pelos quais as pessoas não se inscreveram nesse edital. Foi um edital, inclusive, pensado de forma ampla, o Dias esteve conosco na construção também desse edital. Ele era bem bacana enquanto estrutura de edital, mas a forma como ele foi lançado, como credenciamento, que foi a única forma que a Secretaria encontrou naquele momento, não permitiu que as pessoas pudessem ter uma inscrição simples, né? Estou trazendo um pouco do histórico para chegar onde a gente precisa chegar, tá? E a gente teve esse número aí bem baixo, né, de 388 inscritos apenas, e desses 388, quase metade foi inabilitado, e agora, né, dia 29, na segunda-feira, foi o prazo máximo para as pessoas responderem com documentos, atualizarem, corrigirem possíveis erros, né, falhas na inscrição, e só posteriormente a gente vai saber de fato quantas pessoas vão ser beneficiadas com esse edital emergencial. No entanto, a gente tem em caixa do Fundo Municipal 561 mil, mais ou menos, eu estou falando um valor arredondado, esse caixa está no Fundo Municipal, ele foi uma junção de um recurso que já estava no fundo, no FAC, né, que é o Fundo de Apoio à Cultura, aqui de Campinas, foi a junção de um recurso que já estava no FAC, que era 50 mil inicialmente, segundo as palavras do próprio secretário, e depois eles conseguiram, né, a Secretaria de Cultura conseguiu um remanejamento de um recurso da Sanasa, muito importante, uma vitória, uma conquista bem importante da Secretaria, um recurso que complementou esse fundo, né, e, no entanto, com o lançamento desse edital emergencial, a gente usa aí provavelmente menos de 50, provavelmente não, com certeza menos de 50% desse fundo vai ser utilizado, ou seja, por volta de 200 mil. A gente fica com mais de 300 mil em caixa do fundo, e o Conselho agora pretende se reunir com a Secretaria de Cultura para questionar, dialogar e ver como a gente pode utilizar, até que a lei emergencial saia, porque ela tem um período de construção, como é que a gente pode relançar, né, um edital emergencial menos burocrático, aos moldes de alguns municípios que lançaram, para que esses 300 mil a gente possa fornecer como um subsídio imediato,
né, nesse modelo emergencial de 15 dias, para que pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade na cidade, ou seja, né, estão numa situação de realmente calamidade, aí possam fornecer conteúdos digitais ou conteúdos de páginas e possam acessar. Mas a maioria das pessoas, feirantes, pessoas que têm menos habilidade com tecnologia, ou pessoas também que estavam com alguma dívida com a prefeitura, ou pessoas que tinham restrição no CPF, não conseguiram acessar, e são muitas vezes as pessoas que têm maior necessidade nesse momento de um recurso emergencial, que é bastante baixo, né, R$500, mas ele ainda assim, ele faz um socorro imediato ali, emergencial, né, em troca de algo bem simples, que é um vídeo, né, um vídeo aula, alguma coisa simples. No entanto, a forma de inscrição dele teve esse impedimento, tá? Essa construção achei importante trazer. Nessa reunião, a gente teve, nesse meio tempo, né, desde março até agora, início de julho, a gente teve apenas uma reunião oficial do Conselho de Cultura, do Conselho mesmo, na qual cada conselheiro tem representação, e aqui o conselheiro da CETAV, que é uma das poucas câmaras que tem uma representação direta, né, que é o Ramiro, nós fizemos essa reunião, foi no final de maio, agora, se eu não me engano, foi dia 27 de maio, um dia antes do lançamento, 2 dias antes do lançamento do edital, desse edital emergencial, e nesta reunião nós solicitamos, pessoal, os cadastros, porque essa é a grande chave, esse é o nó, e é muito importante para a gente ativar, né, a lei de emergência cultural aqui na cidade de Campinas. Nós fizemos, em março, ainda pelo fórum, um cadastro via Google Forms. Eu acho que muitos de vocês preencheram esse formulário. A gente tem por volta de 800 pessoas cadastradas. Então, eu tenho bastante dificuldade de entender o que o secretário de Cultura quer dizer quando ele fala que precisa chegar na sociedade civil, sendo que o fórum e o conselho têm alta representatividade na sociedade civil, né? Se a gente tem mais ou menos 800 pessoas cadastradas, cadastro que a Secretaria de Cultura não dispõe, né, cadastro que a Secretaria de Cultura não tem, né, então, realmente, eu tenho dificuldade de entender o que ele quer dizer chegar na sociedade civil, porque o fórum chega na sociedade civil de forma ampla e bastante significativa, né. No entanto, nessa reunião do dia 27, esse cadastro que o fórum fez via Google Forms, e que tem quase 800 nomes, foi validado, né, nas palavras do secretário. Ele falou, não, nós vamos tornar esse cadastro o cadastro oficial da cidade de Campinas. No entanto, isso não foi feito, porque esbarrou num problema técnico, num problema, uma barreira técnica mesmo, porque o fórum que havia feito esse cadastro não é uma instituição do setor público, então eles teriam que criar um outro cadastro. A sugestão é que se fosse trabalhado pelo Mapa Cultural de Campinas. Depois, se não souberem, eu acho que vocês têm conhecimento do que é o mapa, mas posso reforçar. O Mapa Cultural, ele está criado depois de muita pressão do Conselho de Cultura, mais ou menos quase 2 anos de trabalho pressionando para a criação. Esse mapa está ativo há 1 ano e meio, mais ou menos. No entanto, ele não foi viabilizado pela Secretaria de Cultura, ou seja, ele não foi promovido, ele não foi incentivado. A Secretaria nunca fez nada, nenhuma ação para que ele fosse efetivado. Então, o que acontece? A gente tinha, até mais ou menos o mês de fevereiro, um pouco menos de 200 pessoas cadastradas, bem menos do que isso, assim, um número bem baixo, né, ou seja, muito menor do que o cadastro que a gente fez em 15 dias. Em 1 ano e meio, a Secretaria não conseguiu, né, fazer realmente esse cadastro funcionar. E aí, a Unicamp, né, numa parceria com a Unicamp, no projeto Funciona Cultura, a gente conseguiu fazer com que o cadastro, o mapa cultural fosse utilizado. Então, a gente teve um crescimento ali, pelo menos mais 200 agentes culturais se inscreveram, né, foram convidados e quase que obrigados, né, eu vi que alguns de vocês tiveram inscrição no projeto, inclusive, a passar pelo mapa, porque a gente entende que vincular o cadastramento a qualquer inscrição é vital, né, então ali a gente teve um acréscimo, então a gente já chegou a mais de 400 pessoas inscritas no Mapa Cultural de Campinas, e agora a gente tem a partir também do edital emergencial, que a gente conseguiu lançar, eu acho que essa é a grande vantagem do edital que a Secretaria lançou, que foi vincular também ao mapa, né, eu sei que foi uma burocracia a mais, as pessoas tiveram dificuldade, mas essa talvez tenha sido o nosso grande ganho com esse edital, porque nós tivemos aí mais ou menos 400 novos inscritos no mapa, né, ou seja, a gente tem um número aí
se eu não estou errada, não sei se o Dias acompanhou também esse número, mas por volta de 700 nomes, mais ou menos, no mapa, tá? Então, esse é o mapa de Campinas, esse é o cadastro mais oficial que nós temos, e é muito importante que a gente consiga construir com a Secretaria, a fazer com que esse mapa seja um mapa oficial de fato, em decreto, né, para que ele valha para a implementação da lei no município de Campinas. Esse é o nosso histórico, tá? No entanto, no dia 27 de maio, nós pedimos ao secretário de Cultura que se comprometesse em oficializar um cadastro no município e um cadastro de espaços culturais. E aí eu informo aqui que do dia 27 de junho para cá não tivemos ainda nenhuma resposta da Secretaria de Cultura em relação a essas duas solicitações, que é o cadastro de municípios, o cadastro de pessoas e o cadastro de espaços, tá? Isso foi solicitado em reunião oficial do Conselho de Cultura no final de maio. Isso sobre os cadastros. Bom, eu ia falar sobre essa divisão da responsabilidade do município e estado, que o Ney falou, eu acho bastante importante essa informação que ele trouxe. E, por fim, acho que o último acontecido, né, da última semana, o secretário falou que o fórum e o conselho foi convidado a enviar representante, né, e que estamos em negociação, do número de cadeiras, e aí eu queria, desculpa usar a palavra, mais uma vez desmentir o secretário, porque não estamos em negociação é quando há comunicação, quando a gente fala e o outro lado responde, né, dia 22 a gente recebeu um ofício solicitando que indicássemos um nome, o que nós fizemos, a secretaria deu 2 dias de prazo, ou seja, eles não respondem nada, mas para o fórum e para o conselho eles deram 2 dias de prazo para que a gente respondesse com a indicação de um nome. Nós nos reunimos rapidamente com os conselheiros, né, via internet, não deu tempo nem de fazer uma conferência organizada, ampliada, também no comitê de crise, as pessoas que estavam dialogando conversamos, porque são as pessoas que têm trabalhado na base do fórum e feito tudo que vocês estão vendo, né, o cadastro do fórum, o apoio, né, todos os tutoriais, a gente só teve 388 inscritos, porque o fórum fez uma série de tutoriais para auxiliar as pessoas a se inscreverem, a gente forneceu um plantão para as pessoas se inscreverem, né, então cada palavra que eu falo para vocês, eu fico mais impressionada, realmente, do secretário dizer que precisa chegar na sociedade civil, se não é pelo fórum, eu realmente não imagino como é que ele vai fazer isso. E, por fim, esse ofício, nós respondemos, eles deram 2 dias de prazo, e nós respondemos em 2 dias, com uma carta ampla, detalhada, que traz ali quais são as sugestões, as orientações do Comitê Nacional da Lei Aldir Blanc, do qual ele faz parte, que diz ali como deve ser composto um comitê, né, como deve ser a representatividade, um conjunto de sugestões. Então, a gente pede nessa carta que o Conselho tenha participação direta na discussão de como vai compor o comitê, porque a gente entende que é preciso um comitê amplo, representativo, seguindo as orientações. Essa carta, ela se tornou pública, né, no dia 25, eu não sei quantos, a gente circulou por vários grupos, espero que vocês tenham tido acesso, acredito que sim, né, que tiveram acesso a essa carta. Nós temos mais de 250 artistas e coletivos de cultura da cidade de Campinas, que já assinaram essa carta, a gente está enviando ela por e-mail hoje, a gente já enviou ela da Secretaria de Cultura no dia 25, no dia 24 de junho, e no dia 25 a gente tornou ela pública. Hoje nós estamos com 250 assinaturas e vamos enviar novamente para a Secretaria de Cultura uma semana depois, visto que uma semana depois nós não tivemos nenhuma resposta da Secretaria de Cultura. Então, por isso, tranquilamente, eu posso afirmar que não há negociação, nem com o fórum, nem com o conselho, porque não há resposta da Secretaria de Cultura. Ontem nós estivemos numa live, na qual o secretário estava presente, o secretário de Cultura, ele falou a mesma coisa que ele falou hoje, dizendo que ele vai falar diretamente com a sociedade civil, como se nós não fôssemos sociedade civil, não é, secretário? E ainda usou o nome do TC, né, de forma constrangedora, constrangeu o município, em rede nacional, e nós tivemos a oportunidade, no final da reunião, o TC ter entrado, né, isso está em vídeo, não estou inventando nada, pode ser conferido, está na internet, o TC entrou para dizer que o que o secretário falava não era verdade, né, para usar uma palavra bem delicada, né.
que não era verdade o que ele estava dizendo, que não havia um acordo com o TC. Então, assim, é isso que eu tenho para dizer para vocês do fórum e do conselho, e queria saber se vocês querem fazer alguma pergunta. Obrigada, tem alguma resposta. Obrigada, Cassiane. Só para a gente não avançar na hora, aqui, eu vou seguir com a ordem da fala, e quem vai falar agora é o Di.